que estão caminhando no mesmo caminho aí que a gente está buscando caminhar todos os dias. É trita, vivo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa. Obrigada, Pai, pela tua graça e a tua misericórdia que não tem fim e ela se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje eu acordei. Eu ganhei um presente, uma oportunidade de estar na tua presença e de viver de fato o que está reservado para mim. O que está reservado para mim hoje, Pai? Qual é a minha porção de hoje, Pai? Me entrega a minha porção. Fala aí onde vocês estão. Declarem, abram a boca de vocês, declarem, Pai, qual é a minha porção no dia de hoje? O que está disponível para mim? Que as minhas falsas verdades caem por terra. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje eu não vou viver o que eu quero, mas o que o Senhor quer para minha vida. Declarem onde vocês estão. Abram a boca de vocês e declarem, a palavra tem poder. Pai, qual é a minha porção? O que está disponível para mim? Eu escolho viver na tua presença. Eu quero pegar a minha porção de hoje. Eu escolho acessar a minha porção de hoje. O que está disponível para mim? Declarem. Declarem, porque quando a nossa boca fala, o Espírito testifica. Então, declarem. Peçam. Clamem. Porque tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja, a gente acessa. Desde que a gente abre a boca para declarar. Eu declaro, Pai, sobre a minha vida e a vida dessas mulheres, que elas acessarão mais de Ti, mais da Tua palavra, entendimento. Nos traga, Pai, entendimento da palavra, nos traga revelação da palavra, nos traga um direcionamento para as nossas vidas, Paizinho. Nós queremos aprender contigo, Pai. Espírito Santo, entra conosco no tempo de mesa, nós queremos aprender contigo. Jesus, entra conosco nesse tempo de mesa, nós queremos aprender contigo. Porque o que a gente aprendeu com o mundo, nós hoje sabemos que não é o que vem de ti. Nós queremos aprender, vem de ti. Nós queremos aprender a discernir o mundo espiritual. Nós queremos aprender a fechar as portas ilegais que estavam abertas nas nossas vidas. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa e a vida de cada mulher que está aqui. Eu entrego este tempo para ti, me usa como um teu canal, me usa como ponte da tua palavra. Que as minhas vontades, tudo que eu acredito, caia por terra em nome de Jesus. Para tu agir através da minha vida, Paizinho. Amém. Ai, ai. Tem sido forte esses dias, meu Deus. Ai, Jesus, vem comigo. Vamos abrir a Bíblia, quem tiver a Bíblia na mão, ou quem não tiver com a Bíblia. Não sei se eu já falei para vocês aqui, tem um aplicativo, quando a gente está na rua e não consegue carregar a Bíblia, tem um aplicativo que se chama Holy Bible. É um vermelhinho assim, ó. Ali no cantinho, bem aqui no cantinho. Esse aplicativo ali, vocês baixam, ele é um aplicativo gratuito. Holy Bible, Holy, Bible. Dá para até tu escolher a versão que tu quer ler da Bíblia. A gente vai abrir a Bíblia em Tiago 1:19. Tiago 1:19. Praticando a palavra. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ou seja, o que já tem aqui na instrução? Estejam prontos para ouvir. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. O que é a mulher sábia? A mulher sábia, ela é prudente. Ela escuta, porque ela tem 2 ouvidos e uma boca,
E ela é prudente ao falar, ela não é reativa. Então, ela escuta, ela digere aquilo ali, ela reflete sobre aquilo ali, e depois ela fala. Ela não sai falando os negócios que ela não sabe. Então, sejam tardios para falar e tardios para irar-se. Está irritada? Busca em Jesus o porquê que está irritada. Não sai reagindo através dessa irritação. Dentro do jejum de Daniel fica muito claro a parte emocional, a nossa parte emocional, o nível de desequilíbrio que a gente está. Fica muito claro. Por isso que a nossa saúde, ela fica muito evidente. Porque Daniel, ele chegou lá pro chefe lá dos guardas lá do rei e falou, né, sobre alimentação. E ele falou, né, que ao final final do jejum estariam todos com uma aparência melhorada, e de fato estavam. Porque quando tu controla e governa as tuas emoções, a tua aparência muda. Não é só sobre algo espiritual, é sobre tudo. O jejum, o propósito do jejum é sobre tudo. E a gente consegue perceber com muita sensibilidade a questão da ira, porque vem muito à tona. E como a gente está buscando intimidade com Deus, através da intimidade com Deus, a gente consegue identificar o como lidar com essa ira. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está na palavra, não é que a gente está falando. A ira não produz a justiça de Deus. Então, se a gente se descontrola, perde a razão, se ira, já era. Volta estaca zero. Começa de novo. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vocês lembram que segunda-feira a gente iniciou uma jornada para aprender a fechar portas espirituais, certo? E essa é uma das formas de a gente fechar a porta espiritual, identificar emocionalmente o que nos tira, o que a gente permite tirar, né? Porque nada tira a gente do controle, é a gente que permite sair do controle. Porque emocionalmente não estamos maduras o suficiente para lidar com as coisas que acontecem. Agora, como lidar com isso? Não tem outra forma de aprender a lidar senão querendo aprender a lidar. Eu escolho aprender a lidar com isso. Quando as coisas acontecem, nós temos uma grande oportunidade de aprender a lidar com elas. Aí, quando a gente escolhe aprender a lidar com elas, nós já estamos fechando uma porta. Porque o que o diabo faz? Ele não consegue tocar numa filha de Deus. A convertida, né? Não a criatura. Tem diferença também. Quem ainda não se batizou, até sugiro, estava falando com uma amiga antes sobre isso, porque enquanto a gente não se batiza, nós não somos reconhecidos por filhos. Nós somos apenas criatura. Depois que a gente se batiza, se arrepende, confessa pecado, nós começamos a andar como filhos de Deus. Enquanto isso não acontece, tu já escolheu o lado que tu vai lutar. Isso é um dever meu, essa consciência, ela veio para mim, Deus ministra muito no meu coração a respeito disso, e eu não posso fechar minha boca hoje, não tenho oportunidade de falar sobre. Então, nós nos tornamos filhos após o arrependimento e confissão dos nossos pecados, que acontece no batismo, né? E aí, quando a gente pede para Deus limpar a impureza, para que Deus limpe a maldade no nosso coração, a gente começa um processo. Não é do dia para a noite que o nosso coração é purificado, porque foram muitos anos apodrecendo ele com as verdades do mundo. Foram muitos anos. Não tem como do dia para a noite a gente, agora eu me batizei, eu me arrependi e eu sou humilde.
e eu não faço mais as coisas que desagradam a Deus, a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente faz algo que desagrada o nosso Pai. Porque a gente se permite, Deus não distrai a gente, nós nos permitimos se distrair. Ninguém tira a nossa paciência, nós permitimos que o outro tire a nossa paciência. Ninguém tem poder sobre nós. Só que o fato de a gente não ter consciência disso faz com que a gente se coloque numa posição, porque a fulana veio falar comigo e ela tirou minha paciência. Vítima. Então tu quer me dizer que o outro tem poder sobre a tua vida? Tá bom, então. Entendi. Ai, Jesus. Sejam praticantes da palavra. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento aplicado. O que adianta a bênção ir lá na igreja, todo domingo, botar o joelho no chão, chegar no pós-culto, ter uma oportunidade de ser mais paciente e não aplicar o que aprendeu na palavra que foi ministrada? A mulher só se torna sábia quando ela começa a aplicar o conhecimento que vem da palavra de Deus. Se eu não sou sábia, é porque eu não estou aplicando a palavra de Deus na minha vida. Como me tornar uma mulher sábia? Aplicando todos os dias a palavra na vida. Por que tem tanto crente pobre? Porque não aplica na sua própria vida a palavra de Deus. E daí quer converter as pessoas? Não vai converter. Eu não fui convertida por pessoas que falavam de Jesus, mas não viviam Jesus. Nunca. Porque eu sempre tive uma sensibilidade detectora de mentira e de congruência. Eu não escuto quem não tem resultado. Isso é normal do ser humano. A gente não vai escutar quem não tem resultado. Se Jesus o próprio falou, vocês terão vida e vida em abundância. Ele mesmo falou, se hoje tiver crente aqui nesse grupo que não é abundante, é porque tem portas espirituais abertas e não está cumprindo essas leis espirituais. Porque quando nós cumprimos leis espirituais, nós vivemos em abundância. Nós vivemos em prosperidade financeira, recursos, saúde, tudo, quando nós vivemos as leis espirituais. Daí, através de viver essas leis espirituais, é consequência. Eu vivo uma lei espiritual, eu vivo a palavra, o meu resultado físico, ele é claro para o mundo. Aí, quando eu paro para falar de Jesus e o que Jesus está fazendo na minha vida, as pessoas vão me escutar. Porque eu estou vivendo a palavra. Eu não estou falando para o outro viver a palavra. Eu estou vivendo a palavra e, naturalmente, o outro está vendo que eu estou vivendo a palavra, ele vai querer parar para me ouvir. Porque, às vezes, as pessoas, para serem educadas, vocês começam a falar algumas coisas, as pessoas, para ser educadas, elas não vão cortar vocês. Mas elas estão olhando para vocês e pensando, eu já fui essa pessoa. Como assim que a pessoa está falando de Jesus e dá para ver que na vida dela ela não vive Jesus? Sejam praticantes da palavra. Está na Bíblia. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Quem vocês serão a partir de hoje? Serão as praticantes da palavra ou só as ouvintes da palavra? Gente, eu fico assim, ó, pensando... Se as pessoas soubessem do quão sério é abrir a sua vida pessoal para uma pessoa que não vai te ajudar, nunca abriria a boca. Para uma pessoa que não pode te ajudar. Nunca. Mulheres que estão aqui, não abram a vida pessoal do relacionamento de vocês para uma pessoa que não pode ajudar vocês. Deus, ele amaldiçoa quando a gente faz algo desse tipo. Porque a pessoa não vai te ajudar. Daí tu tá gerando uma fofoca ali, porque isso não... Se tu tá falando da tua vida pessoal para uma pessoa que não pode te ajudar, que não é o teu líder,
não é o teu terapeuta, não é uma psicóloga, não é uma pessoa que entende daquilo que tu tá falando, aquilo é uma fofoca. E Deus condena isso. Agora, se tu quiser levar para a tua vida, para alguma pessoa, alguma coisa da tua vida, leve então para uma pessoa que possa te trazer um direcionamento com clareza e não com dúvida. Ai, fulana, eu acho que tu deveria fazer isso na tua vida. Eu acho que tu deveria fazer isso no teu relacionamento. Eu acho que teu marido está sendo isso, isso, isso. Da mesma forma, o meu marido. Ir lá e pedir uma instrução de um homem que não é o líder dele, que não é o pastor dele, que não é o mentor dele, para direcionar ele com clareza. Ó, esse aqui é o caminho. Não a pessoa que vai só falar 1499, eu acho, e aquilo ali não vai se tornar algo edificante, porque Deus condena conversas que não são edificantes, está na palavra, não é a Crislane que está falando isso, ele condena. Aí tu tá dentro de uma conversa que não vai ajudar ninguém, nem tu e a outra pessoa, não vai dar um direcionamento, e tu tá colhendo frutos dessa porta, essa legalidade espiritual que tu abriu. Tu falou assim, ó, demônio pode entrar aqui, tá aberto. Tá na palavra, não é a Crislane que tá falando. De novo, eu vou falar quantas vezes forem necessárias, porque isso tá muito latente. Toda vez que eu abro uma call de café com as mulheres que me procuram para mentoria, todas, é unânime. Ah, porque a fulana falou tal coisa, porque a Beltrana falou, tá, mas quem te falou é isso? Ninguém. Pois é. Daí tu fica pegando várias opiniões e tu não pega um direcionamento. E daí o que vai acontecer na tua cabeça? Confusão. Confusão, 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 confusão. E onde há confusão, Deus não está. Exemplo. Se eu quiser saber de óleo essencial, eu vou direto na Suzy. Porque ela estuda para isso. Eu não vou na Carol, por exemplo, que ela não estuda sobre óleo essencial. Eu vou na mulher que sabe sobre óleo essencial. Eu não vou no eu acho que é tal coisa. Eu vou na pessoa que sabe sobre isso. Eu não vou abrir a minha boca para falar coisas com uma pessoa que não sabe do que eu tô falando. Que ela vai só dar a opinião dela. Então, tenham clareza de que quando a gente pede opinião para uma pessoa que não sabe do assunto, nós estamos gerando algo que Deus não gosta. Ele desagrada desse tipo de atitude nossa. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando nós somos ouvintes e não praticantes da palavra, nós nos enganamos. E nós colhemos frutos disso. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, escuta, está na palavra. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem, escutem, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, e qual é a lei perfeita? É a lei de Deus. Essa é a lei perfeita. A pessoa que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Estou propaganda aqui. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Mais claro que isso. Se nós ouvimos a palavra, nós praticamos essa palavra, essa lei perfeita, que é uma lei que vem de Deus, nós colhemos bons frutos disso. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, filhas amadas,
Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Bom, até aí já está bem bom para nós hoje. Quando nós abrimos a nossa boca para falar de alguém, ou falar de algo, ou para fofocar, todas nós aqui fazemos isso. Todas nós. E eu falo assim, ó, Deus, quando eu pensar em fazer uma fofoca, quando eu pensar em falar de alguém, me constrange. A fofoca é uma porta espiritual que não é Deus que entra por ela. São demônios que entram pela porta da fofoca. Quando a gente abre a boca para falar, tu viu, fulana, o que a fulana fez? Adivinha? Tu abriu uma porta. E através dessa porta, entram demônios. E daí, às vezes, a gente está vivendo uma vida que não está alinhada àquilo que a gente quer viver, porque quando a gente tem uma oportunidade de fechar uma porta, a gente abre. Ou vocês acham que quando a fulana fala, ai, fulana, tu viu que a fulana... É Deus te dando uma oportunidade de tu fechar uma porta. Fecha a porta, filha. Fecha a porta, filha. Porque tu viu o que aconteceu, lá fulana se separou, a Beltrana traiu, a não sei quem, aconteceu não sei o quê. E daí tu fala assim, ó, tu faz exatamente isso, tu abre a portinha da tua casa e deixa os demônios entrar. Daí tu tem pesadelo, daí tu tem contenda dentro da tua casa, porque tu abriu a porta. E nem se deu conta, né? Porque ouviu a palavra e não praticou ela. Se o próprio pai que escreveu, que usou pessoas para escrever a palavra, ele disse, por que a gente não está praticando? Por quê? Fecha a porta, filha. Quando alguém vir com algum assuntinho para ti, fecha a porta. Quando eu e o Lucas estávamos num ambiente semana passada e a pessoa falou de outra pessoa. E a gente não falou nada, a gente ficou quieto, mudo. Constrangeu a pessoa. Porque o meu papel é estar vigiante. Vigiai, orai, orai e vigiai. Nós nem abrimos a porta, a gente ficou em silêncio. Então, se vier no dia de hoje, vai vir, tá? Sempre vem a oportunidade de a gente manter a nossa boca fechada diante de uma fofoca. Ou trocar de assunto. Ah, mas a outra pessoa vai se constranger, o problema não é teu. O nosso papel como filha amada, a nossa postura de filha amada é fechar nossa boca. Se o outro vai se constranger, isso não é problema nosso, é problema do outro. É ele que se entenda com Deus, que abriu a boca para fofocar da vida da fulana. A minha postura de filha amada é fechar minha boca. Não me interessa a vida dos outros. Eu estou cuidando da minha própria vida e dá bastante trabalho. Às vezes eu largo essa, tá? Eu largo. Quem me conhece aqui sabe, eu largo mesmo. Bah, eu não sei. Tá me dando um trabalho cuidar da minha própria vida. Não tá sendo fácil, eu me lasco todos os dias. Às vezes eu me enfio nos buracos que é bem difícil de sair, então tá, eu não vi o que a fulana fez. Pronto, fechou a porta. Isso é uma lei espiritual. Se tu abrir a boca para alimentar essas coisas, tu paga um preço por isso. A gente vai ali em Efésios. Efésios 4, né, que fala da palavra aqui da boca. Lá, 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 lá. Quatro, 29.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Se da nossa boca não vai sair algo que vai ajudar a vida do outro, fica com a boca fechada. Ou indica alguém que possa ajudar essa pessoa. Hoje, dentro da mentoria, no café de primeira conversa com a mulher, eu digo, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Agora, se eu ver que eu não posso te ajudar, eu vou te indicar alguém para te ajudar. Porque eu não sei de tudo. Eu sei até um ponto. Hoje, eu ajudo mulheres a estar no seu papel, deixar de ser guerreiras e começar a andar como filhas. Isso eu posso ajudar. Hoje eu tenho ferramentas mentais e tenho muitas ferramentas espirituais para ajudar mulheres, mas tem mulheres que não precisam disso. Admitir que a gente não pode servir as pessoas em certas coisas que elas precisam é essencial. Eu não posso te ajudar nisso. Fulana, isso que tu está me trazendo, eu não posso te ajudar. Mas tem uma pessoa que pode te ajudar. Corta o mal pela raiz. Cuidem o que está entrando nos ouvidos de vocês. O que sai da boca das pessoas, quem determina se fica ou não em vocês é vocês. O que sai da boca das pessoas só entra na minha mente, no meu coração, se eu deixar que entre. Não vai entrar se eu permitir que não entre. Pode falar o que quiser. Hoje na live, eu falei algo da minha história, nem a Maria Carolina sabia. Muita gente não sabia. Eu tinha vergonha de falar. E se eu for rejeitada, não tô nem aí. Eu vou falar porque tem gente que está vivendo exatamente a crise de identidade que eu já vivi na minha vida e não sabe que existe uma cura para isso. E existe. Existe uma cura disponível para todas as pessoas que querem. Para todas nós tem. E eu falei, Deus, agora que eu tô curada, que eu não vou ter medo de ser abandonada e rejeitada, eu vou falar sobre isso. A minha live foi com a Letícia. A Letícia tá aí com a gente no Tempo de Mesa. Foi poderosa a nossa live. Foi poderosa. A gente trouxe algo da nossa história que a gente tinha vergonha. E no lugar da vergonha, o que Deus diz? Ele vai edificar a gente. Toda a nossa história, tudo que a gente passou, um dia vai ajudar muitas pessoas. Só que se a gente não quiser olhar para essas coisas, não vai ajudar ninguém. Daí a gente abre a nossa boca falando, porque eu quero ajudar as pessoas. Tá, mas tu nem te ajudou ainda. Tu nem começou no teu processo de botar todas as tuas cracas para fora, de curar as tuas feridas, de tirar os teus podres, porque toda mulher carrega podres. Hoje eu falei na live um dos meus podres, eu tenho vários. Tem um leque de podre para compartilhar. E que existe um caminho que pode nos ajudar a sair desses lugares que a gente se enfiou. Praticando a palavra. Praticando o que Deus nos deixou no manual, eu chamo de manual de instrução da vida. Gente, eu tinha preconceitos com Bíblia. E hoje eu leio Bíblia, peço discernimento da palavra para Deus, aplico isso para minha vida e eu estou vivendo uma vida transformada. A minha vida transformada que importa. Porque se eu não transformar minha própria vida, eu nunca vou conseguir ajudar outras vidas a serem transformadas. Tem muitas mulheres aqui que querem ajudar outras mulheres, mas primeiro começa em ti. Eu só consigo ajudar no processo de cura da humanidade quando eu sou curada. Como é que eu vou falar sobre o processo de cura da minha identidade se eu não vivi isso? É uma mentira. Ai, porque eu quero servir, eu quero ajudar as pessoas. Como, bênção? Se tu nem te curou ainda, tu nem entrou no teu processo de transformação. Primeiro em mim e depois através de mim. Eu falo sempre isso. Primeiro em mim
depois através de mim. Primeiro em mim, depois através de mim. Isso 4 anos atrás, quando eu me batizei, eu me converti, eu já comecei a compreender essas coisas. Não tem como eu ajudar ninguém se eu não me ajudar. E através da nossa língua, como eu falei hoje, a gente pode nos ajudar ou a gente pode nos matar. Através da nossa língua ou até mesmo do nosso silêncio, como eu bem disse, a gente abre portas espirituais ou a gente fecha portas espirituais. Vocês escolhem. Vocês vão, no dia de hoje, começar a silenciar ou repreender as fofocas ou vocês vão alimentar elas? Se o próprio pai deixou no manual de instrução, ele repudia a fofoca, que através da nossa boca, se não ser coisas para edificar e ajudar as pessoas, a gente tem que manter a nossa boca fechada, porque através da nossa boca a gente atrai demônios, espíritos que se alimentam de fofoca. Daí quando vocês abrirem a boca agora e quiser opinar na fofoca que as pessoas trouxerem, vocês vão lembrar quem vocês vão estar aproximando de vocês. Vocês querem demônio na volta de vocês? Influenciando vocês? Daí daqui a pouco tu tá tirando sapato na cara do marido, foi porque tu alimentou fofoca horas atrás no teu trabalho? Daí a gente não sabe. Por isso que na Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas, mas com o que está nas pessoas. Eu já fui influenciada por espíritos, o meu marido já foi influenciado por espíritos. Nós vivemos discussões dentro da nossa casa porque a gente não sabia dessas legalidades espirituais que a gente abria e que às vezes a gente abre porque a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Às vezes a gente esquece. Mas peçam com a boca de vocês, Pai, quando eu esquecer que através da minha boca eu atraio espíritos ruins que me influenciam a fazer escolhas erradas. Sim, eles influenciam a gente a fazer coisas erradas. Por isso que quando eu escuto falar que alguém matou alguém ou alguém fez algo errado para alguém, eu digo, não, não foi essa pessoa. Foi o que está com a pessoa que influenciou ela. Porque ela não sabe que existem portas, leis espirituais que regem tudo que a gente vive, tudo que a gente faz. As pessoas não sabem disso. Então elas pagam o preço da ignorância. E na Bíblia também fala isso, né? Que o povo perece pela ignorância, falta de conhecimento. O povo paga o preço por não buscar a verdade. A gente paga o preço por não buscar a verdade. Nós pagamos o preço por não viver a verdade depois que a gente encontra a verdade. Para tudo tem um preço. E eu falo isso. Quem é mãe é que sabe. O preço que o filho paga quando a mãe fala, faz isso e o filho faz aquilo. A gente é assim com Deus. Deus nos dá uma instrução, a gente vai lá e faz a outra. E ele tá ali, o tempo todo, nos dando sinais, trazendo pessoas para falar na nossa vida. E a gente finge de louca. A gente finge que não é com a gente. Chegou o tempo de a gente parar de fingir que não é com a gente. De fechar essas portas que a gente abre. Nós mesmas abrimos através da nossa boca. Chegou o tempo de a gente parar de falar que conhece Jesus e viver Jesus. Para que através da nossa boca, das nossas ações, as pessoas sintam Jesus. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente vive a verdade, nossas atitudes são verdadeiras e alinhadas com Deus.
com o próprio Pai. Agora, se a gente fala que conhece Jesus, não vive essa verdade, as nossas atitudes, os nossos exemplos não são alinhados com o que Deus nos chama para fazer e ser. Fechem os olhos de vocês e vamos orar. Se vocês sentirem no coração de vocês que vocês devem repetir alguma fala dita aqui durante a oração, façam e declarem. Não sejam as mulheres que ouvem e não fazem. Não sejam as mulheres que ouvem a palavra e não declaram a palavra. Não sejam mais essas mulheres. Nós sabemos que através da nossa boca nós edificamos e através da nossa boca nós matamos o mundo à nossa volta. Então que nós sejamos as filhas que declaram palavras de vida através da boca. Que sejamos as filhas que declaram vida, saúde, abundância. Eu sou a filha que Jesus falou que eu seria. Vocês terão vida e vida em abundância. Eu fecho em nome de Jesus. Eu mando embora todos os demônios que influenciavam abrir a minha boca para fofocar, para falar mal da vida das pessoas. Eu declaro em nome de Jesus que eles saem da minha volta. Eu declaro em nome de Jesus, eu fecho essa porta, eu fecho essa legalidade. E eu não permito mais abrir essa porta. Espírito Santo, eu declaro que a partir de hoje, se através da minha boca eu alimentar uma fofoca, me constrange, Espírito Santo. Me lembre dessa palavra que foi liberada na minha vida, através da minha irmã. Me constrange, Espírito Santo. Me lembra que quando eu alimento uma fofoca, alguma contenda, eu estou atraindo demônios para minha vida. E é por esse motivo que muitas vezes eu vivo desgraças no meu dia a dia. Porque eu não estava praticando a palavra, a orientação que vem do meu Pai. A partir de hoje eu declaro, eu sou praticante da palavra de Deus. E todas as vezes que a minha boca querer falar algo para trazer a ruína para o meu dia, ou trazer demônios, espíritos malignos para a minha vida, eu vou calar minha boca, porque eu tenho 2 ouvidos para ouvir e apenas uma boca para falar. E se eu não puder ajudar as pessoas que me trouxerem alguma coisa, alguma demanda, alguma reclamação, eu vou direcionar essas pessoas para pedir ajuda para quem pode ajudar. Eu não sou, Pai, eu não sou lata de lixo de fofoca. Me constranja, Paizinho, com teu amor, com a tua palavra, porque eu sou, sim, filha amada, praticante da tua palavra. E eu declaro, eu sou praticante da palavra. A partir de hoje, eu não serei mais a filha que não tem uma postura, um posicionamento de filha que ouve mais e fala menos. Fale menos. Pense antes de falar, para que da tua boca não saiam palavras que não estão alinhadas com vida, amor, empatia, compaixão pela vida dos outros. Seja prudente. Seja prudente, escolha a prudência. Prudência é escutar, pensar e depois falar. Seja essa mulher. É essa mulher que Deus Pai está nos chamando para ser. E se porventura nós esquecemos dessa palavra, nós seremos conscientes que devemos fechar essa porta, declarando, através da autoridade do Espírito Santo, daquelas que já são convertidas, lembrando, na autoridade do Espírito Santo,
vocês mandam embora os espíritos malignos e os demônios que vocês atraíram para a vida de vocês através da fofoca. Jesus, nós te agradecemos por este tempo de mesa, por esse conhecimento que nós, com certeza, depois de hoje, colocaremos em prática todos os dias. Em todas as oportunidades que nos surgirem, nós aplicaremos essa instrução. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo é muito mais do que o poder. Amém. Ele é muito mais do que um sentimento. Gente, uma coisa que é muito importante salientar: quem não é convertida, quem não é batizada, quem ainda é criatura, não pode expulsar demônio. Não tem autoridade para isso. E se tentar fazer isso, atrai uma legião para sua própria vida. Isso é muito sério, tá? Não é brincadeira. Se diante de uma oportunidade tu alimentar isso, não faça isso sozinha. Não peça em nome de Jesus. Peça ajuda para alguém que tenha autoridade para fazer isso. Novamente, existem leis espirituais e elas devem ser seguidas. É muito sério isso. Não posso, nem poderia encerrar esse tempo de mesa sem lembrar vocês disso, tá? Quem quiser ir e precisar ir trabalhar está liberada. Tenham uma abençoada tarde. E quem quiser ficar e compartilhar um testemunho, ou qualquer coisa que quiser compartilhar, está livre agora para falar. Ou alguma dúvida que quiser tirar também, né? Cris, eu vou falar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer, né, por esse tempo de mesa, por tantas bênçãos, né, que você tem derramado sobre a nossa vida, né? E só está sendo bênção, só afirmação a cada dia, né, do renovo do Senhor em nós. Quando você começou a falar, eu já estou nesse exercício já tem um tempo, sabe? Porque eu já falei sim mal do outro, né? Só que quando você começa a ter entendimento realmente da palavra, então hoje, pela honra e glória do Senhor, não mais, porque eu peço ao Senhor, como você fala, né? Senhor, quem sou eu para falar do outro, né? Então eu me calo, igual você fala, né? Eu me calo, oro, peço a Jesus, né? Então que o Senhor realmente nos conceda isso a todos nós, né? Que a gente possa ter esse discernimento, né? Perante a Deus. E o que mais tem à nossa volta é isso, né? As pessoas falando mal do outro. E igual você disse, né? Como nós somos filhos amados, nós não temos esse direito de falar do outro. A nossa boca tem que ser de bênçãos, né? E não de maldição. Então, muito obrigada, viu, Cris? É só para me afirmar mais ainda o meu propósito. Obrigada. Gratidão. Glória a Deus. E é isso. Me veio isso muito forte, sabe? Muito, muito, muito forte. Essa coisa, esse aprofundar na palavra, de ser e viver nesta verdade, e as consequências que nós colhemos quando nós não vivemos isso. É muito sério. É muito sério isso. Muito sério. Que a gente, a partir de hoje, escolha verdadeiramente andar nesta verdade e aplicar essa verdade, porque eu sempre falo que é minha mentorada que sabe. Saber e não fazer igual a zero. Porque a gente sabe de muitas coisas. Mas quando a gente sabe das coisas e não aplica, é igual a zero. A palavra de Deus é a mesma coisa. Eu sei da palavra, eu sei da verdade, eu ando com Jesus. Tá, e por que tu não tá praticando o que Jesus ensina? Igual a zero. Eu amo a vida de vocês, desejo e declaro uma excepcional tarde na vida de vocês. E nós nos encontramos amanhã. Amanhã eu estarei num evento em Porto Alegre. Amanhã eu não vou conseguir trazer o tempo de mesa para vocês.
Tem alguém aqui que gostaria de compartilhar uma palavra amanhã? Ou um testemunho? Alguma coisa? Amanhã Fale eu não agora. consigo, eu estou em Uberlândia. Senão Fale até falar. agora ou cale-se para sempre. Obrigada, Maria Cristina. Eu tenho certeza que tu traria se tivesse como. Alguém? Não? Rafa? Ihu! Olha aí, ó. Quem antecipa, governa. É isso aí. Perfeito. Daí eu vou falar com a Silvia ali, porque a Maria Carolina vai estar comigo no evento. Geralmente, quando eu estou em algum compromisso, ela conduz o tempo de mesa, e daí, como ela vai estar comigo nesse evento, ela também não vai conseguir conduzir. Mas tu estará aqui, tu já sabe como é que funciona, né? Abrir o tempo de mesa, fazer uma oração, trazer uma palavra e encerrar com uma declaração e liberar as mulheres, né? Antes desse compartilhar aqui, até porque, né, hoje até a gente estendeu um pouco, mas nós temos compromissos. E obrigada, Rafa, pelo teu posicionamento. Certo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de mesa precioso, porque o que tu carrega é lindo. Amém. E depois assistiremos os gravados, se for possível alguém gravar, gravem, por favor. Eu não assisti ainda, gente, o tempo de mesa de ontem. Eu tô bem atarefada aqui, glória a Deus, e coisas boas, né, estão acontecendo na minha vida. Mas eu vou assistir o tempo de mesa de ontem, que eu não consegui participar. Gratidão, Rafa, mais uma vez. E amanhã vocês já sabem, né? Vocês terão a Rafa com vocês, cuidem dela. Sejam, como é que é? Como é que é a palavra? Muito receptivas. Vai ser a primeira vez, né, Rafa, que tu vai compartilhar uma palavra com a gente? Sim, primeira vez. Então tá. Gratidão pelo tempo de vocês. Eu honro, agradeço a vida de cada uma aqui que esteve conosco. E até amanhã com a Rafa. Obrigada, beijo. Beijos!